Irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, nós encontramos a oração que o Senhor nos ensinou, né? Que nós normalmente chamamos de a oração do Pai Nosso. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e começa no versículo 9, né? Jesus ensina os seus discípulos a orar, e Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui é repetido 2 vezes a palavra reino, né? No versículo 10, Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós somos instados a orar a Deus, pedindo que Ele traga sobre nós o seu reino. Venha o teu reino. Vós orareis assim: Pai nosso, venha o teu reino, traga o teu reino sobre nós. E no finalzinho do versículo 13 diz: não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reino. De que reino que Jesus está falando, irmãos? Ele está falando aqui do reino de Deus, né? No Evangelho de Mateus aparece reino dos céus. E nos demais evangelhos, Marcos, Lucas e João, aparece reino de Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito principalmente aos judeus, e os judeus tinham muito, mas muito zelo, muito cuidado com o nome de Deus, né? Para não incorrerem no risco de falarem o nome de Deus em vão, porque nos 10 mandamentos é proibido isso, né? Então, eles evitavam ao máximo usar o nome de Deus, o nome de Yahvé. Então, eles, ao invés de falarem reino de Deus, usavam a expressão reino dos céus. Então, por isso que no Evangelho de Mateus, nós encontramos a expressão reino dos céus. E nos demais evangelhos, nós encontramos a expressão reino de Deus. Mas é a mesma coisa, o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui do reino de Deus. Venha o teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ele está falando do reino de Deus, né? Agora, irmãos, o que é o reino de Deus? Uma pergunta simples, mas de uma resposta um pouquinho mais complexa, né? O que é o reino de Deus? O Senhor Jesus falou muitas coisas a respeito do reino de Deus. Contou várias parábolas para nos ensinar a respeito do reino. E ele falou assim: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém vai dizer assim, ei-lo aqui ou ei-lo lá, né? Outra vez ele falou assim: ó, o reino de Deus, ele está no meio de vós, ele está em vós, né? Então, o que é o reino de Deus? Outro dia eu vi uma explicação até de um rabino muito interessante, falando sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus, irmãos, é o governo de Deus. Nós, cristãos, que nos convertemos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos debaixo do reino de Deus. O reino de Deus é constituído das pessoas sobre as quais Deus reina.
Deus é Senhor, Deus dirige, Deus conduz. Então nós cristãos fazemos parte do reino de Deus, nós somos o reino de Deus. Por isso que quando nós nos reunimos e começamos a cantar, e começamos a louvar a Deus, e começamos a meditar na palavra de Deus, há essa manifestação gloriosa, né? Há essa manifestação de alegria, de gozo, de paz. Pessoas são curadas, são libertadas, são abençoadas. O que está acontecendo ali? É o reino de Deus que está se manifestando. O reino de Deus é a influência de Deus, é a manifestação de Deus sobre o seu povo, sobre os seus, né? Então, um dia, João Batista estava preso, e ele lá do cárcere mandou, me parece que 2 de seus discípulos, ir a Jesus e perguntar para Jesus se Jesus era o Messias, ou se eles deveriam continuar esperando pela vinda do Messias. E aí Jesus respondeu a João Batista, mas o interessante foi como Jesus respondeu. Ao invés de Jesus falar assim, eu sou o Messias e tal, Jesus respondeu João Batista mandou a resposta para o João Batista da seguinte forma, falou assim para aqueles emissários: vocês vão dizer para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E o que eles estavam vendo e ouvindo? Aí Jesus pegou e falou assim para ele: os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os endemoniados estão sendo libertados, pessoas estão sendo curadas, estão sendo abençoadas, e aos pobres o evangelho está sendo pregado. Vá e diga isso para João. E aqueles 2 emissários então foram até João Batista, chegaram lá e disseram para ele: o que nós vimos e ouvimos foi o seguinte, que os enfermos estão sendo curados, que os coxos estão andando, que os paralíticos estão saltando, que os endemoniados estão sendo libertos e que o evangelho está sendo pregado. João Batista falou: então eu sei, é esse aí que é o Messias. Amém, irmãos? Porque o que Jesus mandou dizer a João Batista? Que o reino de Deus estava se manifestando. Quando acontece curas, milagres, maravilhas, operações, pregação do evangelho, pessoas sendo convertidas, libertações, tudo isso é a manifestação do reino de Deus que está acontecendo. Então, irmãos, a coisa acontece não é porque o pastor é bom, não é porque o ministro do louvor é fora de série, não é por causa disso, não é por causa daquilo, né? Não quer dizer que o pastor não deva ser bom, não quer dizer que o ministro do louvor não deva ser isso, não deva ser aquilo, mas a coisa acontece porque é o reino de Deus que está se manifestando. Amém, meus irmãos? Onde houver um grupo de pessoas sinceras, com o coração quebrantado, tementes a Deus, rendidas ao Senhor, com a vida derramada como águas da presença de Deus, ali o reino de Deus vai se manifestar em glória. Ali milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais haverão de acontecer, né? Um dia João Batista falou, me parece que para Filipe, né? Eu te vi debaixo da árvore lá, da figueira. E ele falou: então o senhor é o Senhor. Ele disse: mas só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você já creu? Isso está no capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de João, né? Capítulo 1. E Jesus disse: de agora em diante vocês vão ver coisas maiores. Vocês vão ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Então, o que Jesus estava falando? Que o reino de Deus haveria de se manifestar. Então, irmãos, nós temos que vir para a casa do Senhor com essa expectativa do nosso coração.
da manifestação do reino de Deus, né? E uma das características do reino de Deus é a alegria, né? O reino de Deus é a alegria. Eu estava lendo na Bíblia, estudando sobre alegria. É um mandamento bíblico: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então nós não podemos celebrar o Senhor emburrado, triste. Nós temos que nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, porque uma das características do reino de Deus é alegria. É alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo tenha liberdade para se mover. É a glória de Deus que tem que se manifestar, né? Como diz aquele corinho: eu não sei se a igreja subiu ou se os céus desceu. Realmente há um encontro de glória. A igreja parece que sobe, os céus parece que descem. Isso que é a manifestação do reino de Deus. Então nós temos que celebrar o Senhor com júbilo. Nós temos que adorá-lo na beleza da santidade. Por isso que nós devemos nos separar, nos santificar, orar, jejuar, vir para a casa de Deus, né? Para dar liberdade, dar vazão ao Espírito Santo de Deus, para celebrar ao Senhor, né? Para que haja a manifestação do reino de Deus. E devemos pedir ao Senhor: Senhor, manifesta o teu reino, enche-me com a tua glória, enche essa igreja com a glória do teu reino, enche a minha vida com a glória do teu reino. Jesus ensinou: quando nós formos orar, nós devemos: mas vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Amém, meus irmãos? Venha o teu reino. E quando o reino de Deus está manifesto, milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais acontecem. As águas são agitadas, e quando as águas são agitadas, o sobrenatural de Deus acontece. Amém, meus irmãos? Nós não podemos viver só de acordo com a lógica humana, só de acordo com o natural humano. Nós não somos loucos, né? Nós somos racionais, nós somos inteligentes, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós entramos na presença de Deus, nós temos que abrir o nosso coração para que Deus manifeste a glória do seu reino. O seu reino é glorioso, o seu reino é sobrenatural. E aí o sobrenatural acontece. A cura. Está ali o meu filho formado em medicina, né? Ele sabe, uma pessoa está doente, está com uma infecção, está com um problema lá no pulmão, tem que tomar o remédio, para o remédio agir daquela maneira, levar tantos dias para curar e tal. Humanamente falando, é assim, e tem que ser assim. Mas Deus pode sobrenaturalmente, aí já é o sobrenatural, tocar naquela pessoa e instantaneamente um milagre acontecer e uma cura acontecer. Aí foge totalmente a lógica humana, foge totalmente todos os princípios humanos, porque aí não é o natural, aí é o sobrenatural. E o reino de Deus é o reino do sobrenatural, irmãos. Amém, meus irmãos? Nós não podemos achar estranho milagres, não. Milagre é uma coisa normal no reino de Deus. Tanto é que Jesus respondeu assim a João Batista. João Batista mandou os emissários: vai lá e pergunta se é ele ou se nós devemos esperar. Como que Jesus deu a resposta? Fala assim para ele: o que nós temos visto e ouvido é o seguinte, que está acontecendo isso, e o evangelho está sendo pregado. O João Batista falou: então eu já sei que o reino de Deus está no nosso meio. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, em nome do